Muito boa tarde! Quando o fim de semana é bom, a gente começa o Globo Esporte assim, com música, dançando, feliz da vida, porque eu não quero nem saber de derrota. Só tem coisa boa no nosso Globo Esporte de hoje. Vitória do Fortaleza, empate com sabor de vitória do Ceará, acesso do Atlético Cearense para a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos lá contar tudo isso em detalhes, daquele jeito que você só viu aqui no GE. A gente começa mostrando como é que foi o encontro entre Chape e Fortaleza. Um jogo com 6 gols. 6 gols. A metade anulada. E o árbitro apita fim de papo na Arena Condá. Vitória do Fortaleza aos 47 minutos. O lance de pênalti para o Iago Pikachu fazer a cobrança. Bateu e vence o Fortaleza por 2-1. O clima não estava nada tranquilo depois da vitória do Fortaleza na Arena Condá. Empurrão daqui, empurrão dali. O Ederson teve que ser contido pelos companheiros, aqui até pro próprio Jordan, zagueiro da Chapecoense. Saiu brigando, reclamando com os adversários, teve que ser contido, agora já o pessoal tentando apaziguar um pouco mais os ânimos aqui. Jogo tenso, né, Natália? Com uma arbitragem insegura, um juiz que gesticula muito, parece muito ativo, mas é pouco efetivo, né? Para variar, mais um jogo com arbitragem de protagonista. Ao todo, foram 6 gols. 2-1 para o Fortaleza no placar oficial e no placar dos gols anulados também. Vamos lá pela ordem cronológica, então, para explicar bem direitinho. Logo aos 5 minutos de jogo, o Bruno Melo fez um cruzamento que virou chute pro gol depois do desvio. O Leão do PC abrindo o placar depois de 5 minutos de jogo que já amassava a equipe da Chape. O amasso continuou. 2 minutos depois, já estava 2-0 para o Fortaleza. Parece que não valeu, hein? Parece que teve impedimento no lance. Vamos ver? Impedimento dado no lance com o Iago Pikachu. Nesse lance apertado, o árbitro de vídeo viu impedimento e anulou o gol. De qualquer maneira, o domínio tricolor continuou. Aos 35 do primeiro tempo, o Fortaleza havia finalizado 10 vezes contra nenhuma da Chapecoense. Só que quem não faz, leva, né? Uma rara falha do Benevenuto facilitou para os mandantes. Da Chape! Uma roubada de bola de oportunismo do Rodriguinho! O jogo foi para o intervalo e na volta a Chape começou pressionando. Um lance que não foi gol, mas foi muito perto disso. Um quase gol, tão parecido que até enganou a narração. Riscou a batida de longe, gol! Não foi pra fora. Nesse outro lance, as coisas começaram a ficar complicadas para a arbitragem. O Jordan deu essa entrada no Ângelo Henriques e acabou tomando cartão amarelo, apesar do Fortaleza ter cobrado um vermelho. É um lance que não tem força excessiva, talvez só por isso caiba esse cartão amarelo, mas realmente é um lance que fica no limite. No limite também foi esse cruzamento do Pikachu. A cabeça do Bruno Melo bateu na bola e também do jogador da Chapecoense. A queda do lateral foi séria e preocupou. Gol! Caiu de mau jeito, vai precisar do atendimento. Mas para tudo que nada disso aí estava valendo. O VAR anulou o gol por causa de um impedimento do Tinga. Pelas imagens que eu vi aqui, parece que tem um contato físico entre o Tinga e o goleiro e isso é uma interferência, por isso que o gol deve ser anulado por esse impedimento. Mais um gol anulado e o placar seguiu mesmo, 1-1. E calma que ainda não acabou não. Quer mais gol anulado? Temos! Esse aí, que seria um golaço do Caio Nunes, atacante da Chape. Essa foi uma anulação que gerou comemoração dupla da torcida tricolor. Primeiro porque o gol de fato não valeu. E não valeu por causa de uma outra jogada no começo do lance. E foi aonde? Na área da Chapecoense. Ou seja, pênalti pro Fortaleza. E lá vai o VAR de novo. Fernanda Colombo na central do apito. Natália até estava tentando achar aqui o melhor ângulo para ver se esse lance foi dentro da área ou não. Foi dentro da área sim. Pikachu na bola, provocação da torcida ali perto e bola na rede. Gol! Pronto, aquela confusão do apito final foi apenas uma continuação dessa aqui. Um fim de jogo que deixou uma impressão ruim.
mas que teve placar bom para o Fortaleza e final feliz. Fico con que Fortaleza tive novamente la ambición de querer ganar jogo durante toda a partida, ou principalmente o primeiro tempo. Vitória que serviu como presente de aniversário adiantado para o clube. E a torcida em casa tá igual o Pikachu, mandando beijo pro time do coração. Essa relação de amor tá intensa entre o torcedor tricolor e o Fortaleza. Tudo bem, André Almeida? Tudo bem, Marcos. Boa tarde, amigo. O André tava me pedindo mais tempo para comentar sobre esse jogo aí, porque teve muita coisa, mas, André, infelizmente nosso tempo não é longo. Um jogo que parecia fácil, sendo que acabou se complicando, pelo menos o Fortaleza conseguiu superar no fim. Tem muita coisa pra gente falar. Vamos por partes. Primeiro sobre o jogo. Fortaleza fez um bom primeiro tempo, poderia já ter liquidado a fatura, feito 2-3, mas acabou não fazendo e se complicou na partida com o erro individual do Marcelo Benevenuto. Chapecoense cresceu no jogo depois disso. Segundo tempo foi muito mais equilibrado e o Fortaleza conseguiu no finalzinho a vitória. Mas repito, pelo primeiro tempo, poderia ter construído logo uma vantagem que garantiria mais tranquilidade. Não teria sofrido tanto assim na etapa final. E aí entra a arbitragem, né, Marcos? Um capítulo à parte. Com todo respeito à nossa querida Fernanda Colombo, vou discordar dela de 2 lances capitais. Primeiro, Jordan deveria ter sido expulso. Força excessiva, sim, na entrada contra com o Ângelo Henriques. E segundo, a anulação do gol do Fortaleza. Na minha percepção, o Tinga não interfere diretamente na ação do goleiro Kehler. E o Vojvoda começou essa partida poupando alguns titulares, né, André? Visando o jogo contra o Atlético na quarta-feira. Ainda assim, o time produziu, respondeu com as alterações feitas. Pois é, o time mantém o padrão, né? Importante isso. Entra jogador, sai jogador, o Fortaleza mantém um padrão, uma identidade, um estilo de jogo e conseguiu fazer isso muito bem no primeiro tempo. Repito, acabou não convertendo esse volume de jogo maior em oportunidades e sofreu na segunda etapa. Poderia ter tido uma vitória mais tranquila, mas valeu por ter vencido a Chape. Era um adversário que deveria ter conquistado os 3 pontos para seguir no G4. Agora não dá para o Pikachu levar amarelo para mandar um beijinho para a torcida, Futebol, né? Às vezes está ficando um pouco chato, né? Demais. Não fez nada demais. Demais. Mas vamos voltar a falar de notícia boa, porque a Águia da Precabura, o Atlético Cearense, está na Série C de 2022. Bancou apenas a equipe de melhor campanha na Série D. Olha como foi. 4 pênaltis defendidos pelo Carlão. O Atlético empatou em 0-0 no tempo normal e levou a decisão para as penalidades. Quem vencesse nos pênaltis avançava para a semifinal da Série D e subia para a Série C. O Saulo defendeu a primeira cobrança do Atlético feita pelo Dudu Itapajé, mas o Carlão também pegou a cobrança do Alisson Tadei. O Edgar finalmente abriu o placar na Fonte Luminosa a favor do Atlético. Léo Castro abusou da categoria para empatar as disputas. Chegou a vez do Hércules e o Hércules colocou a equipe cearense na frente de novo. O Jefinho bateu mal demais e o Carlão fez mais uma defesa, aliviando a situação para a Águia da Precabura. Melhor ainda quando o Valdson deixou dele lá dentro. 3-1 para o Atlético. Só que o Bernardo manteve a Ferroviária viva no sonho. Aí quem foi pra bola foi o goleiro Carlão. Sim, o Carlão, personagem de reportagem especial no Globo Esporte, depois de ser o herói da classificação da equipe para as oitavas de final, aquele jogo diante da Juazeirense. Ele pegou um pênalti no tempo regulamentar, outro na disputa de pênaltis e ainda marcou o gol na última cobrança, garantindo a classificação. Com essa confiança e essa moral toda que conquistou, o Carlão foi para a cobrança que valia o acesso para a terceira divisão, a disputa contra a Ferroviária. Se ele marcasse, acabava, mas o Carlão parou no goleiro Saulo. O drama aumentou quando o Léo Rigo empatou tudo, 3-3. Começaram as cobranças alternadas e o drama aumentaria ainda mais. É que o Nailton parou no goleiro da Ferrinha. Só que o Carlão também pegou a batida do Ian Lucas. O Claudivan ficou responsável pela 7ª cobrança atleticana e não decepcionou. Já o Marquinhos, adivinha o que aconteceu? A Águia, digo, Carlão voou de novo. Pegou o 4º
pênalti da tarde em Araraquara e levou o time para a Série C Nacional. Então já sabem, né? Na hora de chamar o Carlão, também podem chamar de herói. Carlão, mais uma vez, obrigado, pai. Sem palavras, meu. Graças a gente merecia. É pra festejar, mergulhar no chão, fazer festa mesmo. Mas no meio de tanta festa, destaque para outro personagem que também já ganhou uma moralzinha aqui no GE, Eric Pulga. E eu sou um pouco menos franzino, né? Mas tô aí, né? A gente encerra a reportagem sobre o acesso do Atlético Cearense com a imagem da emoção vinda dele, do Eric Pulga. O jovem de 21 anos que parecia não acreditar no que vivia. E que seja só o começo, que seja só a primeira de muitas emoções. Que legal, né? Essa é a emoção genuína que o futebol pode proporcionar a todos nós. André, trabalho que coroa a campanha feita pelo Raimundo Wagner, né? Raimundinho é demais. Exatamente, espetacular, Marcos. O acesso ao Atlético Cearense está todo mundo de parabéns e que consolida também o bom momento do futebol cearense no cenário nordestino, né? É o 6º acesso em 5 anos que o futebol cearense conquista. 30% do grupo da Série C do próximo ano será de times cearenses, Atlético Cearense, Ferroviário e Floresta, além, claro, de Ceará e Fortaleza que estão na Série A. É muito bom a gente ver esse crescimento e consolidação do futebol cearense. E o Atlético foi obrigado a se reinventar por vários momentos, né? Nessa Série D, enfrentou muita dificuldade e deu tudo certo no fim e ainda pode até brigar pelo título da Série D. Estamos com você, Águila Precabura. O André até tá de Atlético hoje, né? Em homenagem, claro. A gente volta já falando do Ceará, aquele jogo maluco contra o Bragantino. Eu espero você na volta. Com 8 desfalques, o Bragantino veio até a Arena Castelão enfrentar o Ceará. Abriu 2-0 no placar, contando com falhas individuais bizarras do Alvinegro. Mas o que aconteceu a partir dos 45 minutos do segundo tempo vai ser difícil de torcedor esquecer. E eu aproveito até para perguntar para você, dá para chamar o gol do Gabriel Lacerda de gol da vitória? Acreditar sempre. Palmas para o time que lutou, para o grupo que não mereceu de jeito algum sair da Arena Castelão sem pontuar. Primeiro, porque bombardeou a defesa adversária. E segundo, pois se entregou até o fim, deixou a alma dentro de campo. A gente olhou, tinha 30 minutos do segundo tempo e a gente falou, não, a gente vai buscar, mano, a gente buscou. Ceará é isso, mano. A gente vai lutando, uma hora a vitória vai sair, a gente vai embalar, pode ter certeza disso, o trabalho está sendo muito bem feito. Falou quem foi mantido entre os titulares. O zagueirão, que já tinha sido decisivo na reta final de uma partida nesta Série A. Lacerda marcou nos acréscimos o gol da vitória diante do Atlético Mineiro no primeiro turno. Preste atenção nesta trave, hein? No último lance do jogo. Voltamos ao jogo de ontem. O Ceará também teve novidades na equipe. Fernando Sobral novamente entre os 11. Eric pela primeira vez desde o início. E o garoto aprontou pelo lado direito do campo. É caneta, Brasil! Segura essa aí! Ai, papai! Com o próprio atacante, o vovô chegou a ganhar um pênalti, que foi cancelado depois da revisão do VAR. No primeiro ângulo aqui que eu analisei, eu também achei que era pênalti, e aí o VAR vai muito bem, porque ele tem que buscar todos os ângulos, e o papel dele é esse, mostrar o melhor ângulo. Mas, nessa altura, o Vina já havia tentado sem sucesso algumas finalizações. E o Igor, errado feio na saída de bola. Melhor para o Bragantino, que aproveitou. Elinho fez 1-0. Bateu pro gol lá dentro! Gol do Massa Bruta do Bragantino! O contexto do futebol é esse, né? Muitas vezes o adversário tem uma chance, você tem que ter emocionalmente a capacidade de reagir, e nesse quesito a nossa equipe foi muito forte, né? Foi muito forte mentalmente, muito equilibrada. De fato, o Ceará não deixou de atacar.
Eric seguiu bem na partida, deu trabalho ao goleiro do Bragantino. Boa, Cleiton! Kleber voltou a ter chances, mas continuou sem colocar a cabeça no lugar. Infelizmente, né, pecamos no aproveitamento, né, uma vez mais. Poderíamos ter vencido sim esse jogo, como poderíamos ter vencido o jogo do São Paulo, como poderíamos ter vencido o jogo do Inter. As oportunidades não aproveitadas, a melhora do rival e a partida infeliz de Mendonça contribuíram para deixar o torcedor desse jeito. O atacante colombiano foi vaiado. Também das arquibancadas veio pedido por Lima. Algo atendido pelo treinador na volta do intervalo. E foi importante, porque o Ceará botou pressão em cima do time paulista. Pintaram grandes chances. Durante a blitz, a bola sobrou livre para o próprio Lima, que não conseguiu marcar dentro da pequena área. Defesaça do Cleiton! A segunda dele no jogo. Depois o camisa 45 encontrou o Eric sozinho. Agora sim, né? O Eric pegou, bateu, salva a defesa, explode no travessão! Bola no travessão. Natan desviou para evitar o gol. E o que me deixa esperançoso em relação ao nosso futuro é que a equipe vem criando oportunidades, né? E quando você cria oportunidades, você está mais próximo de vencer. E existem situações dentro do campo que a gente não controla. Aos 24 minutos do segundo tempo, o Ceará seguiu na luta pelo empate. Vina chegou a pedir pênalti. O árbitro deixou o jogo seguir. E no contra-ataque, Alejandro tentou e contou com a infelicidade de Richard. Richard falhou, vem frangaço lá dentro! Gol do Massa Bruta! Mas perceba que o lance foi irregular. É no braço, é no tríceps dele, na parte de trás, no músculo de trás do braço. Ele domina e faz o gol. Mesmo aquele braço estando colado ali, como é ele mesmo que faz o gol, para mim é uma mão deliberada, porque ele tem um ganho técnico, ele faz o movimento para dominar. O Alejandro mesmo me falou, mano, pegou na minha mão ali e tal, mas felizmente, o bom é que a gente correu atrás até o final. Com a ajuda também do pessoal que veio do banco, principalmente Gabriel Santos. O atacante chegou a ter uma boa oportunidade na bola aérea. Cleiton pegou, mas o melhor estava guardado para o finzinho. A placa subiu. E no primeiro dos 8 minutos de acréscimos, Gabriel Santos arrancou e bateu cruzado. Desvio de Fabrício Bruno, gol contra. É do Ceará, Gabriel, joga a bola pro gol. Gabriel Santos com desvio do zagueirão, né? Teve ali um toque amigo, um fogo amigo pro gol do Cleiton. Justiça é um negócio bem complicado no futebol, mas de vez em quando ela até resolve minimamente aparecer. Gabriel Novaes teve uma chance clara para matar o jogo. Desperdiçou. Passa a esquerda do Richard! Só que estava escrito que o Gabriel faria a diferença. O do Ceará, o Lacerda, aos 52 no último lance, o zagueiro artilheiro fez o torcedor do vovô extravasar. Respeita a posição! O Ceará buscou! Empata o jogo no último lance! Gabriel, o zagueirão, se aventurou no ataque! E essa torcida que acreditou o tempo inteiro! A gente está perdendo por 2-0 e buscaram 2-2, né, sem desistir em nenhum momento, superando a equipe do Red Bull em todos os números durante toda a partida. Sabe, isso aí há de ser valorizado. Valeu demais a luta, a superação para buscar esse empate heróico aqui na Arena Castelão, que poderia ser uma vitória, caso o árbitro tivesse anulado a jogada do Bragantino. Na quarta, já tem um próximo desafio para tentar voltar a vencer, jogo diante do Palmeiras, nesse mesmo local. E com toda certeza, com o apoio outra vez da galera alvinegra. Agradecer a presença do nosso torcedor que nos incentivou, mesmo no momento difícil do jogo, né, e chateado por algumas situações que o resultado negativo vinha nos trazendo, ele, né, ainda nos apoiou. Então
agradecer a presença do nosso torcedor, dizer que ele é um componente importante da nossa trajetória. Precisamos do nosso torcedor já na quarta-feira novamente, e foi um dos ingredientes que nos ajudou a buscar, né, esse empate. Pode ter certeza, garra não faltou. Vamos corrigir alguns detalhes para que no próximo jogo contra o Palmeiras a gente saia vitorioso. Eu arrisco dizer que foi um dos melhores jogos do Ceará nos últimos tempos, né, André? Uma derrota seria péssimo. O empate acabou sendo bom pelas circunstâncias, mas o Ceará fez muito por merecer uma vitória, né? Demais, Marcos. Não tem justiça no futebol, né? Mas o Ceará, de fato, não merecia sair perdendo da Arena Castelão pelo que produziu. Acho até que foi o melhor jogo do Ceará sob o comando do Thiago Nunes, colocaria ao lado da partida contra o Internacional. Mas foi um time que se impôs, que conseguiu ter uma boa postura, que criou oportunidades de gol e teve os 2 gols sofridos em falhas individuais, né? Primeiro do Igor na saída de bola, em que a falta era para o Ceará, a bola dominada pelo Ceará, e depois a infelicidade do Richard, que como o Catribe bem trouxe na reportagem, gol que deveria ter sido anulado. A gente está vendo, a bola bate no braço do atacante do Bragantino e ele se aproveita disso para marcar um gol. Então, gol irregular. Mas mesmo assim o Ceará valeu pelo espírito de luta, foi até o final, buscou um empate que de fato não merecia ter saído perdendo na Arena Castelão. E o detalhe, Marcos, tem alguns jogadores que mostraram para o Thiago Nunes que não podem ser reservas, né? Eric entrou bem demais, Fernando Sobral não é reserva nesse time, o Lima não é reserva nesse time, Gabriel Lacerda também está pedindo passagem e esse aí que participou do primeiro gol, Gabriel Santos, é outro jogador que também está pedindo mais oportunidades. Esses 5 jogadores devem ser vistos com muito carinho pelo treinador alvinegro. E o bom também foi isso, né, André? Além do placar que o Ceará foi atrás e conquistou esse pontinho importante, mostra perspectivas com essas peças que estão aparecendo. Perspectiva de evolução, né? Antes o Ceará conseguia resultados, mas não jogava tão bem. Agora é óbvio que o campeonato está chegando no final, o torcedor quer vitória, quer pontos, quer conquistar os resultados positivos. Mas quando você joga bem, você está mais perto de vencer. O Ceará ontem, repito, não merecia sair da Arena Castelão perdendo por 2-0. O placar não traduziu o que era o jogo. O empate trouxe um pouco mais de justiça para a partida equilibrada. Então o time que está no evolução que não é linear, vai passar por oscilações, mas pelo menos tem essa perspectiva de melhora. É o trabalho do Thiago Nunes finalmente trazendo algum resultado para o torcedor alvinegro. E com esse pontinho conquistado pelo Ceará, ponto importante que eu falei, o Ceará sobe uma posição, antes era o 14º, hoje é o 13º com 31 pontos, com 2 jogos ainda atrasados, né? Um desses jogos o Ceará já vai cumprir na quarta contra o Palmeiras. E o Fortaleza, olha isso, minha gente, isso aqui é histórico. Terceiro colocado com 45 pontos, mais firme e consolidado do que nunca no G4 da Série A. E comemora hoje 103 anos de fundação da melhor forma, vivendo um dos melhores momentos da sua história, né, André? Parabéns então ao Fortaleza, toda a sua torcida por esses 103 anos e que venha muito mais conquistas para o futebol cearense como um todo. Valeu, André. Valeu. Obrigado.